passe. Enquanto aquilo On passa, acclame pour Jésus. aclamações para Jesus. S'il vous plaît, on va commencer par l'offrande de la parole. Tu viens déposer ton offrande. Palavra, C'est une habitude que nous avons perdue. bem que é um hábito que nós acabamos Et de il n'y a que perder. l'apôtre Congolo qui a gardé cette habitude. E somente o apóstolo Congolo que guardou este hábito. Tous les anciens, pour eux, ils prient. Qu'on puisse même pas faire cela. Todos os antigos, eles têm se esquecido disso. Vous devez savoir une chose. Vocês devem saber de uma coisa. Les choses de Dieu n'ont jamais été gratuites. Les choses de Dieu n'ont jamais été gratuites. Nunca foram gratuitas. C'est ce que dans ce monde vous pensez. C'est pourquoi vos ministères ne se développent pas. É por isso que vossos ministérios não se desenvolvem. Les choses de Dieu ne sont pas gratuites. Vous, quand vous pensez à une chose, vous mettez le nom de Dieu. Directement, vous pensez gratuité. C'est faux. Les choses de Dieu n'ont jamais été gratuites. Vocês pensam que quando se vê a palavra Deus e isso parece já diretamente ser algo gratuito, mas as coisas de Deus não são gratuitas. Les choses de Dieu n'ont jamais été gratuites. As coisas de Deus nunca foram gratuitas. La Bible, là, le livre de Dieu, là, vous l'achetez, oui ou non? A Bíblia lá, o livro de Deus, vocês compram ou não? Ok. Quand vous voulez télécharger une Bible dans votre téléphone, vous payez les mégas, oui ou non? Quando vocês quiserem descarregar, fazer uma transferência de uma Bíblia eletrônica na vossa Bíblia, Alors, vous savez no vosso comment- telefone, comment vocês ils pagam s'organisent? dados, não é? Quand toi tu achètes les mégas, tu télécharges une Bible, ces gens-là se partagent cet argent avec les propriétaires de la Bible. Então, quando tu compras megabytes para poder descarregar a Bíblia no teu telemóvel, e este dinheiro que você compra lá, dados, é partilhado entre os donos e aqueles que fabricaram a Bíblia. Tu vois, quand tu mets ton internet, tu achètes Quando tu colocas tua internet, tu compras et tu me suis e tu me sur segues YouTube ou Facebook. no YouTube ou Facebook. Quand j'ai 1000 vues, puisque ces gens-là, leur plateforme a été suivie, ils doivent partager l'argent avec moi. Quando eu tenho 1000 vistos e porque esta plataforma foi seguida, eles devem partilhar o seu dinheiro comigo. Sans mes images, ils ne seraient pas suivis. Porque sem as minhas imagens, eles não seriam seguidos. Donc, que tu le veuilles ou pas, quand tu me regardes sur Facebook, tu payes. Então, que tu queiras ou não, quando tu estás a me assistir no Facebook, tu estás a pagar. Bon, priez en langue, vous n'avez pas les mégas, vous allez me regarder. Porque orem em línguas para que vocês possam ter megas e a me assistirem, se vai ser possível. Voilà. Je veux, pendant cette semaine, jusqu'à... On va finir quand? Vendredi. Je vais vous livrer quelques secrets. Vamos terminar na sexta-feira. Eu vos darei alguns segredos. J'appelle ça les secrets pour la réussite et la croissance d'un leader. Eu vou chamar isso os segredos para o êxito e o crescimento de um líder. Ces secrets que je vous donne, comme j'ai toujours dit pour ceux qui me suivent il y a longtemps, servir Dieu ou, en fait, pour réussir dans ce monde, E então é que tenho dito, para ter-se êxito neste mundo, tu dois connaître des secrets que j'appelle des principes. tu deves conhecer segredos que eu chamo de princípio. Le monde est fait de lois. O mundo é feito de leis. Pour ceux qui ont mon livre sur les clés du royaume, j'ai parlé de Job 33, là où le ciel a des lois. Quand tu découvres ces lois, tu les appliques sur terre, quel que soit ton domaine, tu sois pasteur, médecin, président de la République, politicien, vendeur, tu réussiras. Então, aqueles que haviam comprado meu livro, ou têm meu livro sobre as chaves do reino, eu disse que os seus têm leis, e quando você toma essas leis ou chaves, aplicas em qualquer que seja o domínio, não importa se tu és médico, pastor, ou presidente, ou político, você terá êxito.
Il nous est interdit, depuis que nous sommes dans ce monde, d'inventer des lois pour le succès. E nos é proibido, Pour la réussite. enquanto nós estamos neste mundo, inventarmos leis para sucesso ou para êxito. Mais notre devoir à chacun, c'est de découvrir ces lois. Ces lois-là sont là, Dieu les a déjà placées, elles sont cachées, tu dois les découvrir. Estas leis já estão lá, estão escondidas, mas é teu dever descobrir estas mesmas leis. Quand tu découvres ces lois, Quando tu descobres essas leis, tu les comprends, tu vais compreendê-las, tu les appliques. tu vais aplicá-las Les principes vont te propulser. e estes princípios vão te propiciar. Tu vas grandir d'abord, Tu vais crescer, ensuite primeiramente, tu vas réussir. e depois tu terás êxito. Et quand tu vas grandir, tu vas réussir. E quando tu cresceres e tiver êxito, À la fin des comptes, tu vas faire grandir les autres autour de toi. e no final de contas, tu farás crescer todos aqueles que estiverem ao redor de ti. C'est ça la réussite. É isso que nós chamamos de êxito. C'est ça la réussite. É isso que é êxito. Grandir soi-même, Crescer a ti mesmo, réussir, teres êxito, faire grandir les autres fazer crescer os outros pour qu'ils réussissent. e para que também eles possam ter êxito como C'est tu. ça la définition de la réussite ou du succès. Esta é a definição do êxito ou do sucesso. Tu ne peux pas réussir si tu n'as pas grandi. Tu não podes ter êxito sem primeiramente tu cresceres. Ton succès est proportionnel à la taille de ta croissance intérieure. Saiba que teu sucesso é proporcional à altura do teu crescimento interior. C'est pas ton âge Não é a tua idade, physique. não é a tua idade J'ai física. dit ta croissance intérieure. Eu me refiro ao teu crescimento interior. Comment tu grandis dans ton esprit, Como tu cresces no teu espírito, dans ta connaissance, no teu ta conhecimento, maîtrise des choses. no teu domínio das coisas. Ça va déterminer ta réussite. É isso que poderá determinar o teu êxito. Il est impossible que je sois avec vous ici jusqu'à vendredi et que je sois qu'avec ce même nombre. E é impossível com que eu esteja convosco aqui até sexta-feira e que simplesmente tenhamos somente este número de pessoas. Je peux commencer avec ce nombre, je ne peux pas finir avec ce nombre. Saiba que eu posso começar com este número de pessoas, mas não terminar com este número de Parce que pessoas. ce nombre n'est pas proportionnel à ma croissance intérieure. Porque este número não é proporcional ao meu crescimento interior. Il est impossible que tu m'organises une activité que je vienne prier ou pas, que je puisse échouer. Parce que j'ai déjà grandi et réussi dans mon intérieur. Saiba que é possível você me realizar uma atividade e eu não orar, mas contudo ter êxito. Tudo porque eu tive um crescimento interior em mim mesmo. C'est impossible. E saiba que isso é impossível. Que les gens voient mon affiche ou pas, qu'ils entendent parler de mon nom, qu'il fait une activité de telle part, ne vous en faites pas. Ma croissance et ma réussite attirent. E que as pessoas ouçam falar de mim ou não, e que acham ou não, saiba que o meu crescimento poderá atraí-los. Alors, je vais commencer par le premier secret, le premier principe. Si tu veux grandir et si tu veux réussir pour devenir demain capable de faire grandir les autres. E é com razão disso que eu gostaria de falar do primeiro segredo que, se tu quiseres crescer, com a finalidade de poderes ter êxito e posterior ajudar os outros a crescer. Parce que celui qui fait grandir les autres, c'est lui-là le leader. Porque aquele que faz crescer aos outros é este que é o líder. C'est pourquoi j'ai dit les secrets au pluriel Razão pela qual eu digo os segredos no plural de la croissance do crescimento et de la réussite d'un leader. e do êxito de um líder. Les secrets de la croissance Os segredos do crescimento et de la réussite e do êxito d'un dirigeant, de um dirigente d'un meneur, e de um líder, d'un guia, influenceur. de influenciador. Le premier secret, E o primeiro dos segredos, première loi, a primeira lei, construis ta propre maison. é construir, consiste em construir a tua própria casa. Construire ta propre maison. Construire ton propre foyer. É construir a tua própria casa, construir a tua própria família. Bâtir ta propre maison d'abord. Edificar
edificar a tua própria casa primeiramente. Je vais changer ta façon de voir les choses. Eu vou te ajudar a mudar a tua forma de ver as coisas. Beaucoup de gens veulent être champions. E há muita gente que gostaria de ser campeão. Ils veulent diriger les États, diriger les pays, Ele diriger les églises, Ele quer dirigir estados, dirigir países, dirigir igrejas, diriger les entreprises, dirigir empresas. tout en négligeant de diriger leur maison. Mas contudo, negligenciando, dirigindo a sua própria casa. Tu ne peux pas réussir Tu não podes ter à êxito diriger un pays, em dirigir um país, à diriger un État, em dirigir um país, une um estado, église ou une entreprise, uma igreja, uma empresa. si tu échoues dans la direction de ta propre maison. E se tu fracassares na direção da tua própria casa. Je vais prendre un texte que tout le monde connaît, E eu vou tomar um texto que todo mundo conhece. Ésaïe 38. Isaías 38. Et vous allez voir ici E vocês verão aqui la cause majeure a causa maior qui poussa Dieu à envoyer le prophète dire, roi, tu vas mourir. e que levou Deus a enviar o profeta a dizer ao rei: Rei, tu vas morrer. Je dis bien cause principale. Ce ne sont pas les autres causes, c'est pas les péchés. Non. Première grande cause première. E Isaías primeira 38. grande razão, ou a principal razão, Verset 1. versículo 1. Ésaïe 38, 1. En ce temps-là, Isaías 38, 1. Neste tempo lá, Ézéchias fut malade à la mort. Ezequias estava doente e doença de morte. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, O profeta Isaías, filho de Amos, foi visitá-lo e disse-lhe, suivez bien le message. acompanha muito bem a leitura. Ainsi parle l'Éternel. Assim fala o Senhor. Voyez l'autorité suprême de ce message. Tu vês a autoridade suprema desta Ce n'est mensagem. pas je te dis. Não é eu te digo. Ainsi parle le Seigneur. Assim diz ou fala o Senhor. Ça, c'est la façon que Dieu voit le roi. Esta é a forma de Deus ver o rei. Donne tes ordres à ta maison. E dê as tuas ordens ou põe em ordem a tua casa. Il n'a pas dit donne tes ordres à ton pays. Ele não disse, dê ordens a teu país. Il est le Ele é o rei, Ézéchias, Ezequias, dirigeant un État. dirigindo o estado. Mais Dieu lui dit Mas Deus lhe diz, donne des ordres à ta maison. dê ordens ou põe ordem a tua casa. Car tu vas mourir. Pois tu vais morrer. Tu ne vivras plus. Tu não viverás mais. Cet homme pouvait pécher dans son pays. Este homem poderia pecar, Ce cometer n'était erros pas no seu la país. raison Não era a razão qui a causé sa mort. que causou a sua morte. Dieu veut qu'il meure. Deus deseja que ele morra. Pas parce qu'il a mal conduit le pays. Não porque ele mal conduziu o país. Parce qu'il a mal conduit sa propre maison. Sim, porque mal conduziu a sua própria casa. Bon leader pour la nation. Bom líder para a nação. Mauvais leader pour sa maison. Mas contudo, um mau líder para a sua própria Tout le casa. monde l'accepte, grand roi. Todo mundo lhe aceita, grande rei. Ses enfants, sa femme doutent de sa royauté. Mas contudo, a sua mulher, os seus filhos duvidam da sua realeza. Tout le monde dit waouh. E todo mundo aprecia ele dizendo Les uau. enfants disent nous ne sommes même pas capables de les remplacer. Mas contudo, os seus filhos dizem, nós nem somos mesmos capazes de lhe substituir. Dieu dit tu vas mourir. Oh my God. Deus diz, tu vais morrer. Tu ne vivras plus. Tu não viverás. Parce que ta maison est en désordre. Porque a tua casa está em desordem. Pas parce que ton pays est en désordre. Não porque o teu país está em desordem. Regarde ton voisin. Olhe para teu vizinho Dis-lui ton leadership commence à partir de ta maison. e diga-lhe ao teu vizinho que a tua liderança começa na tua própria casa. On veut être bon dirigeant de la Cora. E tu podes ser um bom Bon dirigente chef do de coro, protocole. bom chefe do protocolo, Grand homme d'affaires. grande homem de negócios, Grand président. grande presidente, Grand pasteur. grande pastor. Dieu dit,
tout commence dans ta maison. Mas contudo, Deus olha para ti e te diz: tudo começa de como organizas a sua l'ordre casa. dans ta maison. Coloque a ordem em sua casa. Regarde ton voisin, dis-lui, mets ta maison en ordre. Olha para seu vizinho e diga-lhe: coloque a sua casa em ordem. Aidez-moi à parler avec vos voisins. Qu'est-ce qui ne va pas? Ei, por que você não Mets está ta falando ao maison teu en ordre. vizinho, ao teu próximo, ao teu irmão, tua irmã? Diga-lhe: coloque a sua casa em ordem. Hey, y a-t-il des gens ici dans cette Ei, será que há pessoas neste lugar? Regarde un autre, dis-lui, mets ta maison en ordre. Olhe para ele e diga-lhe: coloque a sua casa em ordem. Tu veux devenir grand? Tu queres te tornar grande? Que les gens là où tu travailles te voient grand. Que as pessoas onde tu trabalhas te vejam grande? Que ta maison te voie grand. É necessário primeiramente que a tua casa te vejam grande. Comment tu peux imaginer ma fille à 20 ans avec son ami se sont agenouillés ce matin. Papa, prie pour nous. Nous avons un examen à faire. E tu podes imaginar que a minha filha, ela tem 20 anos. E ela com a sua amiga ajoelham-se diante de mim e dizem: pai, ora por nós, porque nós temos uma prova, um exame hoje. C'est juste pendant que je suis en train de transcrire cette histoire pour que toi tu sois enseigné. E é simplesmente em um momento que eu estava escrevendo essas coisas para que eu venha te ensinar. Pourquoi son ami a dit on va passer nuit chez vous avant d'aller faire les examens et le matin ton père doit prier pour nous. Por que a sua amiga tem que dizer à minha filha: temos que passar na sua casa para que na manhã cedo, para que o teu pai primeiramente ore por nós para os exames? Tu veux devenir grand? Tu queres te tornar grande? La première formule, A primeira fórmula: ta maison en ordre. a tua casa em ordem. Si tu veux me convaincre que tu es grand, convainc d'abord ta fille. Ei, se tu quiseres me convencer que tu és grande, saiba primeiramente convencer a tua própria filha. Convainc ta mère. Convence a tua mãe. Convainc ta soeur. Convence a tua irmã. Convainc ton frère. Convence o teu irmão. C'est brutal, hein? É brutal, né? Ok, let's go. Je vais dans le Nouveau Testament. Eu vou no Novo Avant d'aller Testamento. dans le Nouveau Testament, je vais toujours dans l'Ancien Testament. Josué 24, 15. Josué 24, 15. Quelqu'un connaît le passage? Alguém conhece a passagem? 24, 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, E se vocês não acharem bom de servir o vous la Eterno, nation. vós as nações, Josué 24, 15. Moi, je suis votre leader. eu sou vosso líder, Moi, Josué. eu Je Josué. m'adresse à vous, mon peuple. Eu me dirijo a vós, meu povo. Si vous, la nation, vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, Se vocês as nações não acharem bom de servir ao choisissez Eterno, aujourd'hui qui vous voulez servir. escolham hoje a quem vós queres de servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, Oh Deus, que serviam vossos pais para além do rio. ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Oh Deus dos amoreus, no país na qual vocês habitais. Et Quanto ma a mim maison. e a minha família, a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Glória a Jesus. Muito claro. Et avant de venir vous dire de choisir, moi et ma maison, on avait déjà choisi. Ele está a dizer que antes de eu ouvir vos dizer para que vocês possam escolher, eu e a minha família já decidimos, já escolhemos. C'est clair? Está claro? Est-ce clair? Ei, está claro? Et avant de venir vous faire la proposition de prendre une décision, nous, il y a longtemps déjà, nous appliquons cette décision dans ma maison. E antes de vocês virem me fazer a proposta, antes de eu ouvir-vos fazer a proposta de se organizar para servir ao Senhor, eu próprio, com a minha família, na minha casa, já tomamos a decisão. Même un cousin, quand il quitte sa famille, il vient rester chez moi. Il doit demeurer dans les lois de ma maison. Mesmo que um primo, um familiar, saia da sua habitação, venha à minha casa, ele deve permanecer debaixo das leis da família, de servir ao Senhor. Tu vois, je suis allé à Kinshasa, je prêche. Et parmi les gens qui criaient, Amen, prêche.
Qui sont ces gens-là? Mon petit frère, mon unique petit frère, qui crie plus fort, le même père, le même mère. Il était là dans la foule en train de crier. Amen, prêche, c'est ça, oui. Oh. Eu estava lá em Kinshasa ministrando da parte Si do déjà son Senhor. propre frère l'appuie, pourquoi pas nous les bandits? E eu vi lá um dos meus irmãos, o meu único irmão, gritando: Amém, glória ao Senhor, continua. E eu vi me sentir regozijado. E todo o povo poderia dizer: seu próprio familiar está a lhe apoiar, quanto nós mais os membros. Por que não? Veux devenir grand, Então eu te digo, se tu quiseres te tornar grande, convainc d'abord ta famille. primeiramente convença a tua própria família. Convainc ta famille. Convença a tua própria família. Moi, dès que je suis là, toi, tu peux me dire, c'est un faux pasteur. Je n'ai même pas besoin de ton vote, parce que ma famille m'a déjà voté. E tu podes até me dizer: ah, ele é um falso pastor. Ok, eu não preciso do teu voto, porque a minha própria família já decidiu me votar. Mes cousins, mes cousines, Os mes meus primos, tantes, primas, mes oncles. tias, tios, Partout ils sobrinhos. sont dans le monde. Quand ils ont des problèmes, on va parler à notre pasteur. E em todo lugar lá no mundo em que eles estão, quando eles têm problema, eles dizem: vamos falar ao nosso L'autre vient, pastor j'ai fait Daniel tel rêve. Tesoro. L'autre dit, il y a tel problème. L'autre dit, j'ai besoin de la prière. L'autre dit, Voilà. Outro diz: eu tive um sonho. Outro diz: eu tenho um problema. Outro diz: preciso de apoio de oração. Ton opinion ne compte pas. Mas contudo, para ti, muitos de vós, a vossa opinião própria não Ce qui conta na compte chez moi, família. je suis prophète dans ma famille. 1.3. Para mim, o que conta é que eu sou profeta para minha Tant que própria ce família. principe-là est mis en application, la réussite va me sourire. E guarda esta lei lá, aplica na sua vida e aí o êxito vai sorrir para ti. Regarde ton frère, dis-lui, ne commence pas par me convaincre, convainc ta famille. Olha para teu irmão que está ao lado. Diga-lhe: não começa por me convencer, começa por convencer a tua própria família. On va faire comme les frères l'a dit, Tikangai. Vamos fazer com o irmão: deixa-me à vontade. Va convaincre ta famille. Vai convencer a tua própria família. Ta mère a besoin de croire à ton Dieu. A tua mãe precisa de crer em teu Deus. Ton père doit être convaincu que toi tu es de Dieu. E o teu pai precisa ser convencido que tu tens um Deus. Vous savez que c'est tellement grave quand tout le monde dans la rue sait que toi tu as l'argent. Mais ta famille dit, cet argent-là, nous on doute. E é muito grave quando todo no bairro aceitam você que tens dinheiro, mas na tua família ficam dizendo: esse dinheiro não é dúvida. Tout le monde dans la rue, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Ils viennent s'aligner devant chez toi pour avoir l'argent. Mais les membres de ta famille, tes oncles, tes cousines, tes tantes, ils disent, nous on ne peut même pas manger son argent. Ah, tu n'es pas un grand. Todo mundo na rua pode dizer: Tu faz n'es uma pas fila, líder. dê-me dinheiro, mas da tua própria família negam de te pedir. Fala: não podemos comer o dinheiro dele. Saiba que assim tu não és um líder, tu não és um grande. Let's go to the New Testament. Vous y êtes? Ei, vocês estão? La première à Timothée, chapitre 3. 1 Timóteo, capítulo 3. Je suis en train de faire une étude théologique ici, sinon j'allais plus vous donner la référence. Mais Estou fazendo um estudo e vos dando a referência. je prends le verset 1 et je vais prendre le verset 4. Eu vou tomar o versículo 1, depois pulo para o versículo 4. Paul commence par cette parole est certaine. E Paulo começa por dizer: esta palavra é digna. Donc cette parole, ce n'est pas la sienne. Isso quer dizer que esta palavra não é a sua. Il a lu ça quelque part. Ele a conecta em algum lugar. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. C'est pas la parole de Paul. Se alguém aspira ao episcopado, está desejando um trabalho valioso. Isso quer dizer que não é a palavra de Paulo falando. Bon, on n'est pas à l'école. C'est une conférence. Et il s'est inspiré de quelqu'un d'autre. Ele se Verset inspira de 4. outro. Verso 4. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Quelqu'un dit il faut. E é necessário que ele dirija bem a sua própria casa. Alguém diga: é necessário. Il faut. É necessário. Tu ne peux pas être le président de ma nation et tu es incapable de bien diriger ta propre maison. Tu n'es pas un leader pour moi.
Tu podes ser o líder da nação, mas sendo incapaz de dirigir a sua própria casa, saiba que tu não és um líder da nação. Regardez cette dictature. Il faut. Olha para essa ditadura. É necessário, é obrigatório. Donc que tu le veuilles ou non, avant de nous diriger, dirige bien ta maison. Deuxième, il faut qu'il tienne ses enfants dans la soumission. Il tienne. C'est-à-dire que l'enfant ne veut pas, mais tu le maintiens. E é necessário que saiba manter os seus próprios filhos na submissão. Isso quer dizer que não é alguma coisa que ele deve querer simplesmente desejando, não. É uma obrigação. Mesmo que os filhos não queiram, ele deve mantê-los na submissão. Papa, maman est contre mon succès. Il m'a vu avec un garçon de la rue. Il m'a gueulé comme une petite fille. Je suis une grande fille. Tu dois rester comme ça. Tu veux les hommes, sors de chez moi. Tu veux rester chez moi, pas de garçons. Então, Il n'y a pas. porque não, pai, o pai não quer o meu sucesso, me viu com o moço lá na rua, está agindo assim desta forma. Não. Se você quiser restar nesta casa, então tens que seguir as regras. Caso contrário, saia. Je tiens mes enfants dans la soumission. Eu mantenho os meus filhos na submissão. Et il n'y a pas de conversation là-dessus. Não há conversa nesse aspecto C'est lá. de loi à obéir. 1.3. É uma lei a obedecer. Ponto final. Tu penses que tu en as fini avec mes lois, tu sors de chez moi. Se tu achas que já terminaste e já não é necessário minhas Et leis, puisque tu es tu sorti de chez moi saias. sans ma da minha casa. bénédiction, oublie-moi en tant que ton père. Fini. Se tu saíres da minha casa sem a minha bênção, esqueça-me enquanto teu pai. Terminou. Pourquoi comme ça? Mes enfants, je suis grand. E porque assim os filhos vão me dizer, eu vou dizer, meus filhos, eu sou Les grande. lois qui m'ont fait monter jusque là-bas et qui doivent me maintenir parmi ces lois, vous ne devez pas être comme les autres filles. E as leis que me levou para poder subir numa dimensão tão grande, dentre essas leis, uma das leis é que vocês devem se submeter e não devem se tornar como qualquer uma Fin ou de na l'histoire, il rua. n'y a pas de discussion. Ponto Il n'y final, a não há pas discussão. d'exhortation, il n'y a pas d'enseignement. Não existe exortação nem ensinamento para isso. J'ai 20 ans, tes 20 ans sont un numéro. C'est juste un numéro. Ah, Tant pai, que tenho tu es 20 chez anos. moi, tu es mon enfant. Enquanto estás na minha casa, tu és minha filha. Si tu crois que 20 ans c'est quelque chose, sors de chez moi. Se Oublie. tu achas que 20 anos é alguma coisa, sai da minha casa. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. É necessário que ele dirija bem a sua própria Il casa. faut qu'il tienne ses enfants dans la soumission. É necessário, obrigatório que ele mantenha Il seus filhos faut na qu'il tienne ses submissão. enfants dans une parfaite honnêteté. Je laisse $1000 ici sur la table. Je peux sortir, revenir. Personne ne vole. É necessário que ele mantenha Ça, seus c'est ma próprios maison. filhos em perfeita submissão. Ou seja, também na honestidade neste caso. Eu deixo dinheiro na mesa e saio. É necessário que ninguém rouba aquele dinheiro. Il n'y a pas d'exhortation. Não há Il n'y a exortação. pas de réveil matinal. Não há despertamento matinal. Tu veux être grand? Tu queres ser grande? Convainc ta maison. Convença a tua própria casa. Je n'ai pas de prière à faire. Je n'ai pas de Bible à ouvrir. Je n'ouvre pas. Não há oração a fazer, não há Bíblia a abrir. Un mot et les gens se soumettent. C'est tout. Vous ne Uma voulez única pas. palavra, Allez, as pessoas se submetem. Dieu, Não queres ouvrez-moi. para fora. J'ai des lois à respecter. Eu tenho leis a poder seguir, obedecer. Tout le monde veut être grand. E todo mundo quer ser grande. La grandeur a des formules. Mas contudo, a grandeza possui fórmulas. Je vais vous montrer comment tu peux perdre la grandeur. E eu estou vos mostrando como pode se perder a grandeza. Tu podes perder a grandeza. Allons-y dans 1 Samuel. Então vamos na 1 Samuel. Quelqu'un avec moi? Je vais Alguém te está conter- comigo? Je vais te conter deux petites histoires. Vou te contar duas pequenas histórias. Premier Samuel, chapitre 2, je commence par le verset 12. No capítulo 2, vamos começar pelo versículo 12.
jusqu'à 17. até ao verso 17. Premier livre de Samuel, chapitre 2, 12 à 17. Regardez, le Olha texte dit, para esse texto. le fils d'Élie était des hommes pervers. Os filhos de Eli eram homens desonestos Vicieux. e viciados. De ce côté ici, le Kosobasi, de ce côté ici, le Kosombongo, de ce côté, pervers. E neste lado aqui, vício de mulheres, neste lado aqui, vício de dinheiro, perversos. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Eles não conheciam ou não se preocupavam com o Senhor. Dans la nation, c'est un grand sacrificateur. E na nação, ele era conhecido como grande Il est en sacerdote. train de former un futur grand prophète au nom de Samuel. Ele está formando futuro grande profeta de Ce nome qu'il Samuel. fait chez les fils des autres, il n'arrive pas à le faire chez ses propres Mas com fils. tudo que ele faz aos filhos dos outros, ele não consegue fazer a sua própria casa. Voici comment on perd la grandeur. E veja como se perde a grandeza. Si tu veux rester grand et devenir de plus en plus grand, 87 à aujourd'hui, la grandeur a des formules. Tu dois les découvrir, les appliquer et les maintenir. Então, se quiseres manter a grandeza, há leis a aplicar de 87 para hoje, há leis a aplicar para manter a grandeza. Voilà pourquoi beaucoup de gens que tu connaissais qui sont grands ont perdu l'onction, ont perdu la grandeur, ont perdu la foule, ont perdu les avantages, ont perdu les bénédictions matérielles et financières. E veja por que razão muita gente que você conhecia de grande, ele perdeu a unção, perdeu as vantagens, as bênçãos materiais e outras coisas. Ils veulent avoir du succès en formant Samuel. Elle Ils quer ter ont de sucesso. l'échec en formant leur propre fils. Formando Samuel, mas tem fracasso em formação dos seus próprios filhos. 13. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs. Des sacrificateurs qui ne connaissent pas Dieu. Oui, Et- le père met les enfants au service juste parce que ce sont ses enfants, mais ces enfants ne connaissent pas Dieu. E eis a maneira que os filhos agiam no sacerdócio. O pai coloca os filhos no serviço, mas esses filhos lá não temiam a Deus. Et regardez la Bible dit ils étaient pervers. La Bible ne dit pas ils étaient des faux sacrificateurs. Non, le fait qu'ils sont nés des reins d'un sacrificateur, ils sont sacrificateurs. La Bible ne boude pas le fait qu'ils étaient serviteurs de Dieu. La Bible boude le fait qu'ils ne connaissaient pas Dieu. O facto de eles terem sido nascidos dos rins de servo de Deus, de sacerdote, torna-lhes automaticamente sacerdote. A Bíblia não está negando de que eles são servos, mas sim da sua conduta. Un pasteur prenne son fils et le laisse à l'héritage d'une église. Ou un grand leader, président de la République, laisse son fils diriger le pays. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas un péché. Le problème, est-ce qu'il connaît le Dieu de l'église? Est-ce qu'il connaît la gouvernance? E não é mal presidente da Est-ce qu'il República, por connaît la exemplo, politique? deixar o seu filho para poder continuar a dirigir como presidente. Este não é um problema, não é um pecado. Mas o maior problema é, será que esta pessoa conhece a política? Será que esta pessoa conhece o Deus na qual ele está servindo? E assim sucessivamente? Those are the things that were... Oh, sorry. Ça sont les histoires que nous allons parler en juillet ici à Kinshasa, les émissions. Le message politique de la Bible. E são emissões que nós estamos aí tentando fazendo, explicando a mensagem política de Jesus. Le fait qu'il soit né de cette personne, il a l'onction. O facto de ele ter nascido desta pessoa, ele possui a unção. Ils sont sacrificateurs par naissance. Ele sai sacerdote pelo nascimento. Mais ils ne sont pas sacrificateurs parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mas eles não são sacerdotes porque não conhecem a Deus. Lorsque, voici comment agissaient ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, les serviteurs du sacrificateur arrivaient au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans les chaudrons, dans la marmite ou dans les pots. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Enquanto se cozinhava carne, o servo do sacerdote vinha com garfo de 3 dentes, metia no caldeirão, na panela, no tacho ou na travessa, e tudo quanto o garfo trazia, o sacerdote retinha para si. Assim se fazia a todo Israel que ia a Siló. Même avant qu'on fit brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur avait arrivé et disait à celui qui offrait les sacrifices: donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Ou então já antes de que
que se queimara a gordura, chegava o servo do sacerdote e dizia o que oferecia o sacrifício. Dá esta carne ao sacerdote para ser assada, porque ele não aceita de ti carne cozida, mas somente crua. 16. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. 16. E se a pessoa observava, primeiro queime-se a gordura, depois pode tirar o que quiser, ele respondia, não, ou me dás agora mesmo, como disse, ou tomarei a força. C'est l'église de notre Père. É a igreja do nosso pai. Mon frère est président de la République. O meu irmão é presidente da C'est república. l'entreprise de mon frère ici. É a empresa do meu pai aqui, do meu irmão aqui. Toi, donne-moi l'argent. Tu dê-me dinheiro. À qui la faute? De quem é a culpa? Le Père. O pai. Le frère qui veut être leader des autres, il n'est pas leader chez lui. O irmão que quer ser líder para os outros não é líder na sua casa. 17. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel. Premier critère, ne connaissaient pas Dieu. Deuxième critère, se rendaient coupables devant l'Éternel. O pecado daqueles moços era grande diante do Senhor. Primeiro critério, eles se renderam culpados porque não conheciam o Senhor. Segundo, por causa da culpa. D'un très grand péché. De um grande pecado. Je sais qu'on t'a prêché que tous les péchés c'est égaux. Les péchés ne sont pas égaux. Il y a des péchés grands, il y a des péchés petits. Eu sei que te pregaram que todo pecado é igual. Essa Não, não fala a há mesma grandes e punição. pequenos pecados, porque nem tudo que é pecado tem a mesma punição. D'un très grand péché, parce qu'il méprisait les offrandes de l'Éternel. É um pecado porque tratavam com desespero e desprezo a oferta do Senhor. Tu vois quand un frère de protocole ou de sécurité ou un diacre, en comptant l'argent des offrandes ou des dîmes, retire son argent, mais il ne commet pas un péché. C'est un grand péché. E quando você vê um irmão diácono ou uma outra pessoa contando dinheiro da igreja e ele retira uma boa parte e esconde isso, isso não é um pecado, é um grande pecado. Quelle que soit l'idée qui te pousse à le faire, c'est un grand péché. Qualquer que seja a ideia que te leva a fazer isso, é um grande pecado. Même si tu es dans l'église où après le culte, le pasteur dit donnez-moi tout l'argent, je vais aller à la maison. Dit, lui il part avec l'argent à la maison et moi aussi je vais prendre parce que je compte. Tu as commis un grand péché. Mesmo que o pastor vai te dizer, dê-me dinheiro, vou precisar disso. E o pastor leva uma parte e você diz, ele tirou dinheiro e eu vou ficar assim. Não posso maiar, vou tirar uma boa parte, também vou levar. Quando tu fazes isso, tu cometeste um grande pecado. Hey, regardez ces enfants. E contudo, olha para os seus filhos. Cet homme aimait tellement ses enfants et les a gâtés. Este homem amava tanto os seus filhos que os gastou. Eli a Esgotou. aimé tellement ses enfants qu'il les a gâtés. O Eli amou tanto os seus filhos que os esgotou. Il les a trop chéris. Eles tanto os Il ne les a queridos, pas disciplinés. tornou querido, não os Ils disciplinou. ont grandi, comme on dit en portugais, mimosos. Eles cresceram, como se diz em português, mimosos. Et ils sont devenus têtus, Se tornaram ne teimosos. connaissant pas Dieu. Eles não conheciam a Deus. Et vous connaissez pourquoi il les a tellement aimés? Où est-ce que j'ai tiré ça? Quand il apprend que ses enfants sont allés en guerre avec l'arche de Dieu. Oui, il les a laissés faire. Tu vês, e quando os filhos vieram para pegar a arca para poder ir à guerra, eles deixou fazer, hein? Comment je peux laisser mes enfants prendre la chose la plus importante dans la nation? Como é que eu posso deixar os meus próprios filhos tocarem e levarem a coisa mais Il les importante a da gâtés, nação? donc il ne leur empêchait de ne rien prendre. Là encore, c'est un autre point pour une autre fois qu'on va parler comment éduquer les enfants. Eles não foi capaz de les impedir. Isso é um outro ponto que nós iremos falar de como educar os filhos. Comme j'ai dit l'autre fois, ma soeur, n'épouse pas un homme, n'épouse pas non plus un homme qui te gâte. Tout ce que tu demandes, il te donne. Cet homme-là ne t'aime pas. E C'est toi qui deviens son leader, il est ton adepte. Cet homme te détruit. por isso eu disse, da vez L'homme passada, doit gérer la femme. Il y a des moments où il dit non. a mulher não pode casar com um homem que é Não. agarrado e também um homem que é tão Il donne. liberal, que Et moi, il sempre fait te diz, semblant toma, comme s'il n'a toma, même toma, pas toma. entendu que tu as demandé. Senão, desta forma, és tu, mulher, que és o líder deste homem e não ele que é teu líder. Ok, laissons ça pour une autre fois.
Vamos deixar isso para uma outra vez. Je veux bonbon, donne. Demain, les dents des enfants commencent à avoir des problèmes. Quero bombom? Toma. Amanhã o dente começa a C'est pas la faute de apodrecer. l'enfant. É tua culpa, porque não é a culpa da Cette criança. habitude de tout donner aux enfants, tu vas voir ta fille a déjà des seins qui commencent à sortir, mais elle fait avec les seins. É aí que vai verificar que a tua filha já tem 6, mas toda mimada, mimosa. Et toi tu dis, hey, il a très levé, viens, viens. E você, venha, venha. Parent faible. É seu pai fraquito. C'est de la manipulation. Un enfant à l'âge de se maîtriser pleure pour que toi tu cèdes. L'enfant te manipule au lieu que ce soit toi qui manipules l'enfant. É a manipulação. Uma criança que já está numa idade de estar amadurecido e você fica aí, ele todo. Você que está sendo manipulado, você que deveria fazer isso. Il a 3 ans. Non. Ele tem 3 anos? Não. 10 ans. 10 En anos. plus une fille. Mas ele tinha por cima uma menina. Oula. Vocês lá, vocês. Eh bien, voilà la conséquence. E tá aí a consequência. Les enfants commencent à commettre des péchés grands. As crianças ou os filhos começam a cometer pecados grandes. Pas contre les voisins, contre Dieu. Não contra o vizinho, mas contra Il y a des Deus. grands péchés contre ton frère, O grande pecado contra teu próprio contre irmão. toi-même, Contra ti mesmo. contre Dieu. Contra Deus. Quand c'est contre Dieu, Quando se é contra Deus, ça devient un problème. isso torna-se um problema. Surtout vous aussi, vous n'avez que des pasteurs, vous n'avez pas de pères spirituels. E principalmente vocês que são pastor, não têm pai espiritual. Vous avez des pasteurs, mais vous n'avez pas de pères spirituels. E principalmente vocês que têm pastor, mas não têm pai Parce que ton espiritual. pasteur peut ne pas être ton père spirituel. Porque é possível que o teu pastor não seja teu pai Aujourd'hui, on espiritual. appelle tous les pasteurs daddy. Tous les pasteurs ne sont pas daddy. Todo pastor Dans não é l'histoire, daddy. Desculpa-me. il y avait beaucoup de pasteurs à Corinthe. Havia muitos pastores em On a dit Coríntios. appelez les maîtres. Et- Un seul est votre père. E disseram, vai chamar vossos Tous mestres. les pasteurs Um ne só é sont pas vosso daddy. pai. Nem todo pastor é daddy. Quand tu vas commettre quelque chose contre Dieu, quelle est la couverture qui va te protéger? Qui sera là au tribunal pour plaider pour toi? Quando vai cometer alguma coisa contra Deus, que cobertura vai se poder utilizar para poder cobrir? Quem vai estar lá como advogado para poder falar? Et aujourd'hui encore, on a des pasteurs qui voient tous les autres pasteurs leurs amis. E hoje Bon, tem on est pastor. de la même génération. Hein? Bon, mais en réalité, sur lui, il n'y a personne. E Ah, há pastores que consideram todo mundo como seus amigos, hein? Ah, porque nós somos amigos, somos conhecidos de longa data e não tem ninguém acima deles. Espera aí. il y a toujours un jour. Il y a eu un jour pour Satan, il y a eu un jour pour Adam. Il faut demander à ces gens-là. Il y a eu un jour pour Job. Há sempre um dia para Adão, há sempre um dia para Satanás, há sempre um dia para Jó. Você pergunta, essas pessoas vão te contar. Même Jésus-Christ, un jour lui est arrivé. E mesmo Jesus Cristo, há um dia também para ele que aconteceu. Un jour, il dit, aujourd'hui, si vous entendez cette parole, elle vient de s'accomplir. Mais un jour, l'aujourd'hui là, c'était devenu, pourquoi m'as-tu abandonné? Houve um dia que ele disse que esta palavra se cumpriu, mas também houve outro dia que ele estava lá bem estendidinho e disse, oh, por que tu me abandonaste? Vous aimez les jours là, l'esprit m'a hein, c'est bon, mais il y a un jour. Mas Tu vas houve um dia, crier, Eli, Eli, lama sabachthani. há uma sexta-feira que ele vai dizer, ele, por que me abandonaste? Aussi longtemps que tu es dans ce corps ici, tu dois avoir des interventions externes. E enquanto você está neste corpo aqui, é necessário que você tenha intervenções externas. Je dis aussi longtemps que tu es dans ce corps, tu dois être sûr qu'il y a une intervention externe. Même Et- quand elle est à distance, elle va intervenir. E tu tens que saber, enquanto estás nesse corpo, tens que ter sempre uma intervenção externa. Mesmo que ele esteja distante, deve estar seguro que ele é capaz de intervir. Si tu ne peux pas contrôler ton foyer, ta famille, ta maison, Se tu não és capaz de controlar a tua casa, a tua família, il n'y a aucun moyen d'essayer de diriger le monde. então não tenta ensaiar de dirigir o mundo. Un vrai champion est toujours un leader dans sa maison, tout d'abord, en premier lieu. E um grande campeão é primeiramente um grande líder na sua casa em primeiro lugar. Pourquoi? Por quê? Le salut est familial. Porque a salvação é familiar. Le salut n'a jamais été individuel. E a salvação nunca foi individual. C'est l'enlèvement qui est individuel. É o arrebatamento, my God, que é individual. Yes. Yeah, les papiers, tu rêves. Ouais.
Je sais que vous chantez ça. Le salut n'a jamais été individuel. A salvação nunca foi individual. C'est l'enlèvement qui est individuel. É o arrebatamento Vous que é confondez même individual. les choses. Il dit, deux seront dans le même champ, l'un sera pris. Vocês Il n'a pas confundem dit as sera coisas. sauvé. E dois estarão no mesmo lugar, um será Il dit, deux tomado. dans le même lit, l'un sera Dois na enlevé. mesma cama, um será arrebatado. Il ne parlait pas du salut, il parlait Ele não falava da salvação, falava do La arrebatamento. délivrance est individuelle. A libertação é individual, Pas le salut. mas não a salvação. Acte 16, 31. Actos 16, Crois au 31. Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Dieu lie ton salut à ta famille. 1 Corinthiens chapitre 7. Maintenant, tes enfants sont purs, ils sont saints à cause de la foi des parents. Ta foi inclut tes enfants. Então tens que saber, segundo Atos 16, vai te dizer que crê no Senhor e tu e a tua família serão salvos. Em 1 Coríntios 7 vai te dizer que como tu és santo, a tua família, os teus filhos também são santificados através de ti. On me demande le verset. Je dis Acte 16, 31. Ok, Eu lisons disse Actos 16, 31. pour les Ivoiriens. Vamos ajudar os ivoairenses. C'est de la bouche de Paul, non? É da boca do Paulo, não é? Paul et Silas répondirent. Paulo e Paul et Silas, Silas répondirent. Paulo e Silas responderam. Deux personnes sont convaincues par le même enseignement. Duas pessoas estão convencidas pelo mesmo ensinamento. Deux grands apôtres. E dois grandes apóstolos. La grande qualité d'un apôtre, c'est la doctrine. A grande qualidade de um apóstolo é a doutrina. Deux grands apôtres. Deux Dois grands grandes missionnaires apóstolos, sont missionários, convaincus de ceci. estão convencidos disto. Croix singulier, Crê singular, individuel. Individual. Au Seigneur Jésus-Christ. no Senhor Jesus Cristo. Et résultat, E resultado, tu seras sauvé, tu serás salvo. toi et ta famille. Tu e a tua família. Tu seras sauvé, virgule. Tu serás salvo, Dans vírgula. ce salut, Nesta salvação, il y a toi et ta famille. há tu e a tua família. Verset 32. Et ils annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Então Tu ne também, peux pas recevoir la parole de Dieu que tu ne peux pas partager avec ta famille. tu não podes receber a palavra na qual tu não és capaz de partilhar com a tua família. Yeah. Ça s'est passé chez Corneille. Isso se passou com Cornélio. Ça s'est passé ici. Isso se passou aqui. Dans les actes 10, tu le vois. Dans les actes 16, tu le vois. Em Actos 10 tu vês, em Le Actos 16 tu salut vês. n'a jamais été individuel. A salvação nunca foi individual. C'est l'enlèvement au contraire qui est individuel. É o arrebatamento ao contrário que é C'est individual. le jugement qui est individuel. É o julgamento que é individual. Don't mix things. Il faut pas Não podemos mélanger misturar as coisas. les choses. C'est pourquoi vous voyez Dieu appelle Moïse. Vê por que razão Deus chama Moisés, Séphora et les enfants sont appelés. Séfora e os seus filhos foram Aaron chamados. et Myriam sont appelés. Arão e Miriam foram Le chamados. mari de Myriam Ur est appelé. O marido de Miriam Bezalel, le foi petit-fils, est chamado. appelé. Dans ces salles, Bezalel, o seu sobrinho, foi chamado dentro desta salvação. il appelle David, Salomon. Tous Il les autres chamait Salomon, David les et autres sont Salomon. appelés. Dans ton salut, Na sua il y a salvação, toi et ta famille. há tu e a tua família incluído nela. Aujourd'hui, après des années, tu vas voir. Hoje e depois dos anos tu vais ver. J'ai des cousins Eu tenho primos qui vont te dire, lui, il se promène souvent avec moi, même en dehors de l'Angola ici. Tu vas voir, il dit, c'est mon père spirituel, c'est mon cousin et il m'appelle son père spirituel. C'est mon oncle, il m'appelle son père spirituel. é meu tio, é meus primos, meu sobrinho vai me dizer eu sou pai dele Ils sont espiritual. devenus des apôtres, d'autres des pasteurs. Eles se tornaram apóstolos, outros J'ai pastores, même des nièces aujourd'hui qui sont devenues des pasteurs, Eu ici tenho- même en Angola. sobrinhos que tornaram-se pastor aqui mesmo em Angola. Pourquoi? Porque Mon salut m'inclut moi et ma famille. a minha salvação inclui eu e a minha La família. dernière de nos filles, même père, même mère, pasteur, aux mais- États-Unis d'Amérique. E Elle est partie médecin, elle devient pasteur. C'est normal. Toi et ta famille.
Então minha própria irmã está nos Estados Unidos. Ela partiu como médica e tornou-se pastora. E a minha salvação inclui a minha família. Connaissant É cette normal. doctrine, je réclamerais si je partais au ciel et je me retrouve, je suis seul qui avait cru dans ma famille. J'ai dit à Dieu, en tout cas toi tu es imbécile de Dieu. Comment tu m'as payé avec l'argent et toutes ces choses, mais tu m'as pas payé avec les saluts de ma famille? Então, conhecendo todos esses segredos, se eu partir nos céus e me encontrar com Deus e estiver sozinho, a minha família está no inferno, eu vou dizer, mas tu és imbecil de Deus. Como é que é possível eu só somente ser salvo e a minha família não? Le salut n'a jamais été individuel. Very sorry. A salvação nunca Very foi sorry. individual. Et si j'ai changé de sujet pour aller parler du salut, tu vas voir. La Bible te dit quand tu es sauvé dans ta famille, avant tout le monde, tu es prémisse. Qu'est-ce que signifie prémisse? C'est une prophétie que la masse va suivre. Amém. A Bíblia te mostra que a salvação, Cette a salvação prophétie tu és est uma dans ton premissa. salut. Tu es Quand uma il te premissa. sauve, toi, il prophétise qu'après toi, ton frère viendra, ta mère Amen. viendra, Amen. ta soeur viendra. Amém. Ele profetiza. Porque tu és como se fosse a primícia, a raiz. Tu és uma primícia. Se tu foste salvo, isso implica dizer que a tua irmã virá, as tuas irmãs virão, teus primos, sobrinhos, toda a família vai seguir e ser salvo. Tu es É uma profecia. l'échantillon. Tu és uma mostra. Joue le rôle de l'échantillon bien. Então jogue bem o Pour ne papel da pas mostra. devenir la pierre d'achoppement à ceux qui sont dans la prophétie pour être sauvés. Tu te tornaste a pedra angular para que todos aqueles que vão seguir. Montre-le le chemin. Mostra-lhe o caminho. André a vu Jésus. O André viu Jesus Il a amené Pierre. e ele levou a Pedro. My God. Shakatabozokotokanda. Écoutez-moi. Escute-me. Si Dieu est père, Se Deus é pai, c'est qu'il a des enfants. é porque ele tem filhos. S'il a des fils et des filles, c'est que Dieu a une famille. Então, se ele tem filhos e filhas, é porque Deus possui uma família. Et dans cette famille, le père s'appelle Saint. E nesta família, o pai se chama Et Santo. comment il appelle les enfants? Saluez tous les saints. Então, como ele vai chamar os filhos? Saudai todos os santos. Maintenant, si lui dans sa famille sait faire la chose, pourquoi pas dans ta famille? Então, se ele na sua família fez as coisas, por que não incluir isto Donc, na tua família? le père est saint, la maman n'est pas sainte. Les Então, enfants ne sont pas saints. o Non. pai é santo e a mãe não é santa, os filhos La não são santos. sainteté inclut Saiba que a Le tua resto da santidade inclui o resto da sua família. Glória ao Senhor. Quelqu'un avec Aleluia. moi? Alguém está comigo? Dieu est un Dieu de famille. Deus é um Deus de família. Il ne faut pas suivre ces pasteurs-là. Não seja este pastor lá D'ailleurs, qui a eu le coma, il est parti dans le coma. e que partiu lá no coma. Et il a duré coma. Como? Dormindo Coma. no coma. Tu connais pas coma? Quelqu'un est au coma. Sim, sim. É mesmo isso. Ué. Sim, coma. É mesmo coma. Et il se réveille après plusieurs jours, il se lève. Moi, E se Dieu desperta depois de me algum dit dia. de vous dire, il ne faut pas invoquer les dieux de mes pères. Dis seulement Dieu d'Abraham, d'Isaac. C'est la bêtise que j'ai trouvée au Congo. Hein? É a besteira que eu encontrei no Gibe. Congo, hein? Gibe. Dieu est d'abord tombé malade, nous on ne tombe pas malade. Você primeiro caiu de Et puis tu es allé au doença. coma. Ça signifie qu'il y a ça ne Estavas va em pas dans ta coma. vie. Isso significa dizer que não vai bem na Et tua tu viens vida. contredire la doctrine. Je l'ai cassé et je le ferai à la télévision quand je vais en juillet. Je suis allé à Kinshasa. Mon nom est Capita. Je Meu nome é vais capitão. chicoter. Eu vou chicotá-lo. Pas de fausse doctrine pendant que je suis à Kinshasa. Não falsa doutrina. Quand não un falsa ange vient du ciel, Quando ou o quelqu'un anjo vem do revient céu, des morts ou alguém pour ressuscita changer dos les mortos, prophètes et la loi, para mudar os ils profetas sont mortos, anathèmes. ele é anátema, Et il dit, il ne faut pas amaldiçoado. invoquer seulement les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il ne faut pas dire Dieu de Daniel Kisolo, Dieu d'Idaosa. Não pode dizer Deus de Daos, C'est de l'idolâtrie. é Il dit, Dieu idolatria. m'a dit ça quand j'étais dans le coma. Ah, Quand Deus me disse quando eu Dieu estava qui no coma. contredit la parole de Dieu par un Deus message contradiz a palavra de Deus por uma mensagem, um sonho que tu as reçu dans le coma. que você recebeu em Je coma. commence. Qu'est-ce que tu as fait pour aller dans le coma? E primeira coisa eu pergunto, o que, é que você fez para ir em coma? On partagera pouvoir. Nous Tu as partilhamos des poder. églises par-ci par-là. Le dimanche, tu prêches ici. Tu termines, tu vas prêcher là-bas. Tu sais pas que ça, c'est un corps, il faut se reposer. Tu ne sais On dit que ton corps qu'on peut se tombe là-bas reposer. dans terre pour dire que Muitas vamos à levantadas l'église. para deixar essa Le igreja. corso qui A moïse consciência et bien les yeux, Tu ok, fais na doença. coma, Fosse les coma. sous, nous peut son message, on peut en église. O teu Quel pecado est ce Dieu là? para dar. Que Deus é este? Shakatabozokotorobocha.
Chicote. Soyango. Vai apanhar chicote. D'ailleurs, il n'a rien à dire. Tant qu'on a ça, côté, il y a ça, on va être en bunda, la lembe pas certifié. E até Ainda quando eu rien à pregava, dire. ele batia batuque lá. Era batuqueiro quando eu já era pregador. Je veux les détruire sérieusement. Vou destruir On a ne joue vida pas deles avec seriamente. la parole de Dieu. Pois não se brinca com a palavra de Deus. Idolâtrie, ma Bible dit clairement par la bouche de Paul. A minha Bíblia diz Je claramente pela boca de fléchis Paulo. mes genoux Eu dobro os meus devant joelhos le Père dans les cieux. diante do Pai dos Donc céus, toutes les familles dans les ciels donde todas as et famílias dos céus familles sur la e terre famílias sobre a terra invoquent son nom. invocam o seu Le nome. nom de Dieu pour l'invoquer. O nome de Deus para lhe Tu invocar. dois être sûr que tu es dans une famille précise. Tu deve estar seguro de que estás numa família Qui est precisa. ton Père? Quem é teu Au Pai? ciel, Nos céus, quand nous partons, quando nós quand on partimos, ouvre la porte, quando se abre a porta, on dit tu es de quelle famille vão spirituelle? te dizer de que família espiritual tu és. Si tu es des familles d'Osborne, Se voici tu és da votre família village. és da tua aldeia. Vous êtes dans quelle famille? Tu és de que Voici votre família? village. És a vossa aldeia. Ici sur terre, Aqui sobre a la même terra, chose. a mesma Tu ne coisa. peux pas invoquer Jésus Tu não podes si invocar tu Jesus n'appartiens pas à une lignée se tu correcte. não pertenceres a uma linhagem Qui correta. sont tes pères? Quem são teus pais? Palandre kasukatamanda. Let me find it for you so you can understand what I'm talking about. Vous qui servez Dieu dans l'ordre dispersé, Vocês servem a Deus numa ordem dispersada. Kabosi canta tundendalita. Shakatarabros quebremeres canta ricabos conto. je ne sais pas. Non, il faut que je reste à mes soirs. Et il se réveille, il dit, Zamba Lobina. Como é que é possível uma pessoa que está bebendo sumo na sonda, comendo na sonda, ele se desperta, quer vir dar uma mensagem da parte Les de Deus? riches étaient dans l'enfer. Outros Et il estavam lá no demande à inferno. Abraham qu'on puisse envoyer Lazare pour prêcher. Os ricos estavam no inferno, pega Abraham Abraão para est resté dans la pregar. volonté de Dieu. Il dit, ils ont le prophète et Moïse qui les écoutent. Si tu n'écoutes pas nos enseignements à nous, qui va revenir du coma pour venir avec un message qui va corriger les nôtres? E se você não ouve as nossas mensagens, nós que estamos vivos, quem é que vai acordar da coma para vir nos explicar? Abraham a refusé ce genre de choses. Abraão negou esses tipos de coisas. Oh, Lazare a foutu mouki, a un message. Oh, ils ont contredit Moïse, n'a pas prophète. O Lázaro se despertou, veio com uma mensagem que está a contradizer a mensagem de Moisés e dos profetas. Éphésiens 3. Éphésiens chapitre 3. Efésios capítulo 3, 16 16 à 15. a 15. Prenez toutes les versions que vous avez. Faisons ces versets 2 minutes. Que les gens jouent avec Dieu. Voyez, Vamos pegar todas Dieu as n'est versões pas- que nós quand- temos. Quand Paul vous dit Dieu n'est pas un Dieu de désordre, vous ne comprenez pas le mot désordre. E quando Paulo diz que Deus não C'est Deus de qu'un desordem, chèque spirituel vient chega et il espiritual devient vem pasteur. e torna-se pastor. Tu es de quelle famille? Tu és de que família? Il y a certaines familles spirituelles, tu es dedans. Les pères spirituels tombent malades. Il est pauvre, tu seras pauvre. C'est l'ADN spirituel. E há certas famílias, Le pasteur a des problèmes pour mettre au monde. O pastor tem problema et il para vous colocar bénit o dans les mundo, mariages. ele cai Vous doente. avez même, c'est l'ADN spirituel. é o ADN Am I espiritual. talking to you? Você entende o que eu estou falando? Allez avec cette Bible-là, mon frère. Vai lá com esta Bíblia lá, meu La irmão. Bible de Jésus-Christ. De qui toute la famille dans le ciel est dans le ciel et sur la terre. Il y en a encore sur la terre. Il y en a encore sur la terre. Sur la terre tire son nom. Tire son nom. Dieu est un Dieu de quoi? Des femmes. Deus é um Deus de quê? De família. Éphésiens Efésios
À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Il n'a pas dit devant Dieu. Por essa razão eu dobro os joelhos diante do Pai. Ele não disse Deus. Le grand problème, vous servez Dieu. C'est pourquoi vous n'avez pas la notion de Dieu. E o grande problema é que vocês servem a Deus, por isso não tem a grande noção de Deus. Moi, je sers un Père. Eu não sirvo a Deus, mas sim a um Pai. Il travaille dans la famille. E que trabalha numa família. Vous allez au ciel, vous trouvez la famille. Vous Vocês venez vão sur nos terre, céus, il y a la a famille. família. Lá nos céus há famílias, cá na terra há famílias. On ne sert pas Dieu dans le désordre. Não se serve a Deus numa desordem. Tu vas au ciel, Tu vais aos céus, tu trouves la famille. tu encontras a Tu família. viens sur terre, Tu vens sobre a terra, famille. família. On ne peut pas être hors de la famille. Não podemos estar fora da família. Chaque famille a ses alliances, ses promesses. Chaque famille. Cada família tem suas benedição. alianças, tem as suas promessas, as suas bênçãos. Si toutes les familles sont les mêmes, alors pourquoi ton voisin ne vit pas la même vie que vous? E se todas as famílias são as mesmas, por que teu vizinho não vive a mesma bênçãos como vós? À cause de cela, verset 14, hein, Éphésiens chapitre 3, 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Por essa razão, dobro os joelhos diante do Pai, De quel tire son nom? do qual eu recebo o seu nome. Toute famille dans les cieux. Toda a paternidade dos céus, Toute famille dans les cieux. toda a família dos Tire céus, le nom. toda a família dos céus tira o nome. Maintenant, je te parle d'invoquer son nom. Maintenant, je te parle de tirer son nom. Te falar de invocar o seu nome agora, invocar o seu nome. Pourquoi je porte le nom de Kisolo? Je le tire d'une famille qui s'appelle Solo. Por que eu tenho o nome de Kisolo? Porque eu tiro de uma família que é Kisolo. Mon nom révèle l'ADN de ma famille. O meu nome revela o meu ADN da família. Alors, quand tu DNA da viens família. ciel, on dit, qui es-tu? Je suis Daniel. On te pose la question de quelle famille? Ton nom spirituel doit correspondre à ta famille spirituelle. Então, automaticamente, quando você diz de que nome tu és, de que família tu és, vai dizer Daniel, vai dizer não, que Daniel? Porque o teu nome deve corresponder à tua família lá nos céus. C'est pourquoi Dieu qui veut envoyer Spirituel. Moïse, il veut dire, c'est pas toi qui commences le travail. Quelqu'un l'a commencé dans une famille. Et il dit, je suis le Dieu de ton père, Abraham, Isaac et Jacob. Donc, si tu acceptes que le nom là que tu possèdes est tiré de cette famille, alors je peux t'utiliser comme j'ai utilisé tes pères. Então, automaticamente, o que você deve compreender é quando Deus queria lhe colocar para lhe enviar para começar o ministério, Deus diz que você não é o primeiro a começar com essas coisas. Então, se você simplesmente aceitar os nomes dos teus ancestrais, é ali que eu poderei te utilizar como teus pais. En d'autres termes, Em outros termos, quand Moïse veut prier, quando Moisés queria orar, oh Dieu de mes pères, oh Deus dos meus pais, ça c'est le nom. é o nome. Abraham, Isaac et Jacob. E Jacó. Dieu dit, je dois répondre à la famille d'Abraham selon l'alliance que j'ai fait avec Abraham. Então Deus vai dizer, devo responder à família de Abraão segundo as alianças que eu fiz com eles. Duquel toute la parenté est nommée dans les cieux et sur la terre. Je n'ai pas lu ta version, j'explique ce que je sais. Eu explico, Parenté est nommée. paternidade é nomeada. Tu es parenté à qui? Pour être Você- nommé, tu dois recevoir ton nom de là. On dit, comme papa Simon Isaac Koko ya papa naba. Voilà, parenté. Paternidade. Ces são lois parentes. que nous appliquons dans nos vies biologiques, dans nos vies familiales, s'appliquent dans la spiritualité. Faut que Dieu, oh, combien la tata na ote. Ce pasteur-là est un démon. Ah, porque você quer invocar Deus, não pode Tu invocar o dois nome dos invoquer le Deus Dieu dos de teus tes pais. pères. C'est le nom de ta parenté. E tens que invocar o nome do Deus dos teus pais, porque é o nome da tua paternidade. Le Dieu d'Idaosa, le Dieu d'Aïdi Nabal. O Deus de Idaúça e Deus de Idinabala. Ça montre d'où j'ai tiré mon nom spirituel. Isso mostra de onde eu tirei o meu dom espiritual. Quelqu'un se réveille du coma après avoir été dans le holocauste, travaillé beaucoup, sans donner la place aux autres. E quando alguém se desperta da coma, Au lieu de e corriger son péché, il dit Dieu m'a donné un message. Quelle excuse!
por causa da qui sua ne connaissent cobiça, pas la parole de quer Dieu. vir corrigir a palavra de Deus. Um congolês que não conhece a palavra de Deus. C'est une honte de voir que tu es dans le ministère depuis des années. Il n'y a pas un enfant qui peut dire que tu l'as formé, il est devenu pasteur. E é uma vergonha você estar no ministério e anos após anos e nenhum filho pode se levantar e dizer que Et este pai un lhe homme formou. comme ça va venir corriger des choses que moi je fais partout dans le monde où je fais lever des serviteurs. E On va homem dire aux como gens, este Dieu n'est pas le Dieu des familles. Il faut s'arrêter à Abraham et Isaac. Excusez-moi. Va vir parar as Biologiquement, coisas. Abraham est ton père. Il est biologicamente notre Abraão é père teu par la pai, foi. ele é nosso pai pela fé, Et il est le dernier père de la foi. ele é o último pai da Et fé. pourquoi Abraham n'est pas venu ici pour me donner la foi? Então por que Abraão não vem aqui para me dar a fé? Si Abraham a donné à quelqu'un, quelqu'un a donné à quelqu'un, quelqu'un a donné à quelqu'un, quelqu'un a donné ça à Osborne. Et Pourquoi Osborne a donné à quelqu'un, quelqu'un a donné à Osborne quelqu'un. deu a alguém. Et cela m'est arrivé. Et isso me Donc si je aconteceu. vais retracer Abraham, je dois citer aussi ces gens-là. Então se eu quiser organizar para alcançar C'est Abraão, un arbre essas généalogique. pessoas lá, Alors on me porque é uma árvore dit, cite genealógica. l'arbre au début, mais ne cite pas l'arbre à la fin. Então você cita a árvore no Ça, c'est princípio, quel não no final. enfer au pasteur Jean-Baptiste un tel message. E que tipo de pastor que deu isso a João Batista? Uma tal mensagem. Et les Congolais, tellement qu'ils sont bêtes, ils n'ont pas de soubassement biblique. Ouais, au moni, la E todos os boletos congoleses que não conhecem nada, não tem Quelle est uma la base différence entre bíblica, moi et Abraham? vai dizer, porque não clama mais aos teus pais. Deus de Abraão, Deus de Abricó, que não faça mais isso. Então qual é a diferença entre teus pais e meus pais? Si même pendant que je suis en train de développer ces choses-là, Abraham, là où il est, là, il ouvre la bouche, il dit Amen. Je n'ai jamais su ça. E porque mesmo enquanto eu estou pregando agora, Abraão está a ver, porque encontramos na mesma nuvem, e ele diz, amém, eu nunca disse isso. Toi, tu crois que Dieu n'a pas raison d'avoir attendu que ce soit à notre époque que la révélation soit ouverte et complète. Si c'était à l'époque d'Abraham, il allait être écrasé. Abraham n'a pas pengua. C'était tellement trop pour sa tête. Era muito para sua cabeça, então Deus esperava a nossa geração para poder estender Tu n'as a jamais vu quantidade da la... revelação. Nous, de cette génération, nous sommes plus meilleurs que ces gens-là. Nós dessa geração somos melhores, avons des meilleures muito promesses, melhores des do que meilleures eles. alliances. Temos melhores promessas, melhores alianças. Quelqu'un qui a cru par des types. Alguém que creu por Toi, tu tipo, crois par la réalité. e você crê pela Tu compares l'ombre realidade. avec la réalité. E você compara a sombra com a realidade, tem Si sentido. eux, ils voulaient, ils enviaient notre époque. Eles cobiçavam a nossa época. Les anges plongent les regards. Os Ils anjos envient até ce que olham nous as avons. coisas. Il dit, invoquez le Dieu d'Abraham, n'invoquez pas le Dieu des gens d'aujourd'hui. Les gens qui sont...